Amália. Bem, eu quando te conheci, de facto, já foi neste ateliê. Já. Entre linhas e costuras e panos e tudo mais. E com um projeto bem bonito que era a nossa manta dos afetos. Foi. Portanto, eu acho que tu tens que ser mesmo um rosto deste gente com história. Mas tu não começaste primeiro por estas linhas, nem por costuras. Não. Comecei por cabelos. Depois tu contaste-me que começaste por cabeleireiro. Mas a tua vida não foi sempre aqui no bairro, porque tu não nasceste aqui. Não, eu nasci em Portimão e vim para o bairro a partir dos 14 anos, 15. Mas conta-nos um bocadinho, pronto, tu começas a aprender a profissão de alfaiate, sim. Mas depois vais mudando, não é? Sim, mudei, tive outros empregos, fui trabalhar para uma fábrica de resistências elétricas, em São Domingos de Rana, trabalhei lá ainda 2 anos, mas tornava-se complicado porque com 3 filhos, marido e eu éramos 5 pessoas, a sair de casa às 6h30 da manhã e entrar em casa às 7, tornava-se complicado, por isso é que eu não fiquei lá, não continuei lá a trabalhar, porque gostei imenso e era uma boa fábrica e tinha um bom ordenado e bastantes regalias, mas derivado da situação tive que pensar trabalho mais perto para dar mais apoio em casa. E começas, eu sei que tu trabalhaste nomeadamente até para a Culturgest e... Sim, isso foi depois, já passado uns anos, fui trabalhar para uma empresa que é a empresa de cinemas, já acabou, que era a empresa de cinemas Edecine, e fui para lá fazer os cortinados e as toalhas de mesa dos congressos para a Culturgest, para o pequeno e para o grande auditório, com o patrão que eu tinha. Depois a Culturgest convidou-me a ficar lá a trabalhar com eles. Isso já foi uns anos já bem à frente. Já trabalhavas quase na parte de adereços e tudo mais. Sim. Depois convidaram-me a ficar lá a dar assistência aos espetáculos e eu fiquei. E também estive lá 3 anos. Depois veio a inauguração da Expo, ainda fui para lá fazer alguns trabalhos um pouco mais tempo e depois parei. Depois fui outra vez trabalhar para a mesma empresa que estava, para a Edecine. Nessa altura ainda os cinemas precisavam de bastante de cortinados e de reparos e essas coisas. Entretanto foi acabando. E como é que uma mãe com um trabalho que sai de manhã cedo e chega tarde, com filhos pequenos, com o marido, e que eram 3. Temos que pensar que os tempos eram outros, não é? Que o papel da mulher era muito mais presente na casa, pelo menos não havia tanta ajuda do marido. Como é que era a criação das crianças? Como é que era a criação das crianças aqui? Fui ficando e a gente sentia-se aqui acolhedores, porquê? Porque aqui havia muitas pessoas de diversas idades e havia pessoas que já não trabalhavam, que estavam em casa. E havia ali uma mercearia no fundo da rua, que era do senhor Agostinho e da menina Cecília. E os miúdos brincavam aqui na rua, brincavam às escondidas, faziam a marcha, brincavam ao elástico, brincavam aos pais e às mães, tudo aqui a correr para esta rua fora, bastantes crianças que havia na altura. E nós vinhamos do trabalho e podíamos ir para casa fazer a nossa vida porque nos sentíamos seguras, porque qualquer das vizinhas faziam acompanhamento dos segundas nossos e terceiras filhos. e quartas e quintas mães. Faziam acompanhamento dos nossos filhos. Por exemplo, se eles fossem a correr da rua abaixo, que passassem ali dessa dita mercearia para baixo, elas eram as primeiras a chamar ao Silvio, ao Ricardo, ao Sérgio. Vai para cima, vai brincar para o largo porque a mãe está em casa. E nós sentíamos-nos protegidos porque os nossos filhos estavam protegidos por qualquer das vizinhas. Então era de facto um espaço acolhedor. E era uma comunidade bastante era. agregadora nesse... Sim, bastante. Era daquela altura que os vizinhos ainda eram amigos do vizinho. E protetores, sim. Agregador e protetor, não é? Sim. Quando era o tempo das marchas, nós mal as marchas saíam e começavam a entregar as letras aos marchantes. Nós aprendíamos as letras com facilidade, porque eles começavam logo na rua a brincar, a fazer arcos com 2 paus de vassoura, um vestão no meio, e começavam a cantar à volta do beco, à volta da rua, a marcha. Portanto, automaticamente nós aprendíamos as letras com facilidade em casa. Além de eu também ter sido marchante. E os teus miúdos também? Fui marchante um ano solteira, fui marchante um ano casada e depois fui tendo os filhos. E todos os meus filhos, os 3, foram seguindo a marcha. Com pequeninos, com as pequenas seveiras, era isso? Não, as pequenas severas já eram grandes. As pequenas severas nasceram há relativamente pouco tempo. Naquela altura havia os mascotes
Eles, por acaso, nunca foram mascotes, mas a seguir foram marchantes. E eu voltei para a costura e aí aprendi e costurei de alfaiate. Mas como gosto muito de costura, fui fazendo costura e faço toda a costura. E então fiz 2 anos a roupa da Marcha da Moraria. O estilista foi João Rolo. Fiz eu e um grupo, uma amiga que é a Sónia Maurício e muito mais gente a nos ajudar. Mas quem cozeu mais foi nós as duas. Depois fiz o segundo ano, que foi os Majeriques. O primeiro ano foi o fado, os fados pretos. O segundo ano foi os Majeriques, aqueles verdes, as saias verdes, cada 4 casais e vestidos com as camisas a combinar os rapazes com as raparigas. Depois começaram a haver outros estilistas com as costureiras próprias e não sei o que a fazer. Parei de fazer dos grandes. E depois foi aí que nasceu as Pequenas Severas, e fiz 3 anos a roupa das Pequenas Severas. Na prática, tu acompanhaste desde o início das pequenas até ao término Sim, delas, até não é? Até acabar. Diz-me uma coisa, um território que é este da Moraria, em que há o peso da marcha e há o peso do fado, achas que são, as duas coisas estão equiparadas Sim, na mesma balança? Acho que sim, acho que sim. Mesmo por natureza, mesmo, não sei, mesmo qualquer miúdo quase se atrevia a cantar o fado, mesmo não cantando nada. E daí saíram também fadistas, também é verdade. Alguns saíram mesmo fadistas. Mas vinham com a tradição da marcha e depois agarravam-se às músicas e alguns evoluíram um bocadinho. A gente ficava com a música no ouvido e com a dança e andávamos um bocadinho nessa... Tu contas-me que nesta coisa de união de bairro, havia um episódio que de facto mostrava essa solidariedade que existia entre as pessoas, que se prendia muito com quem não tinha família. Havia pessoas aqui velhotas a viverem sozinhas nessas pequenas casas que ainda hoje há. E depois, coitados, chegavam ao fim da nossa vida, como todos nós temos esse passo. E ficávamos sem saber de família, sem saber de ninguém e como realizar o enterro. Então comunicávamos à Santa Casa, a Santa Casa lá nos dizia como é que se tinha que fazer, lá seguiam, e depois nós juntávamos e pedíamos às vizinhas todas para contribuir para podermos comprar uma coroa de flores para aquela pessoa, porque aquela pessoa tinha direito também a ter uma coroa de flores. Mas às vezes não era só uma coroa, pois não? Portanto, podia ser uma coroa, como uma palma, dependia do dinheiro que se agariasse. Não, chegaste-me a dizer que até às vezes tinham que ir vestir, não sim, era? Sim, às vezes se alguém tivesse roupa idêntica ao corpo que tivesse falecido, acabávamos por dar a camisa, as calças e tal. Porque se essa pessoa não tinha nada em condições, a maior parte das vezes não tinha mesmo. Vocês quase desde do berço até ao caixão, sim. não? Depois havia aqui quase uma união familiar. Se eu soubesse que tu não tinhas pão, eu dividia o meu pão contigo. E vice-versa, eles viam os miúdos na rua, se os miúdos quisessem uma maçã, não era preciso eu dar a maçã aos meus filhos. A vizinha, se tivesse uma maçã, dava uma maçã aos miúdos. Eles passavam para a tal mercearia do Sr. Agostinho, pegavam numa laranja, ninguém vinha atrás deles para eles pegarem na laranja. Na laranja. É. Portanto, não era roubo. Não era roubo. Pegaram na laranja. Era uma situação engraçada e cativante, por isso havia aqui um espaço de grande união entre os moradores. Amália, eu vou-te fazer uma pergunta que eu sei a resposta, porque em determinado momento tu também tiveste assim um processo de ter que ficar sem a tua casa, mas se perguntasse, se te dessem a hipótese de sair daqui para outro sítio, tu ias? Atualmente ia. Ias? Ia. Eventualmente para Portimão? Isso não sei, porque o meu marido está aqui muito agarrado, muito, mesmo de raízes aqui agarrado 100%. Mas eu já estou um bocadinho na altura de precisar muito de uma mudança. Sabes porquê? Aqui casei, aqui tive filhos, aqui fui mãe, aqui fui avó, aqui fui nora, fui sogra. Aqui perdi um filho que nasceu aqui em casa. Depois veio o outro, já cá estava, tinha 14 anos. Agora voltou. Eu sei. Portanto, aqui eu já tenho uma história de vida muito grande. Então preciso de um bocadinho de mudança. Então temos que falar com o teu marido. Preciso de um bocadinho de mudança, porque se pensares bem, toda a gente gosta de fazer uma mudança de uma habitação para outra. Sim. Eu nunca o fiz. Em 50, atualmente já vai daqui a pouco em 60 anos. Mas eu acho que tu traz sempre o peso da moraria em ti. Isso sem dúvida. Amália, obrigada. Obrigada.